Tá gravando? Boa noite, caros ouvintes. Dando prosseguimento ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, gostaríamos de agradecer imensamente essa oportunidade de estar com vocês novamente, estudando este livro maravilhoso da série André Luiz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. É uma honra e é uma gratidão pela oportunidade de poder fazer parte desse grupo abençoado da AME, ligado ao Grupo Espírita Cair Bar Schutel. Então, hoje, a nossa conversa será sobre o capítulo 35, que tem como nome Reerguimento Moral. Eu acho que para a gente começar a discutir um pouquinho esse capítulo, vamos recordar um pouquinho o capítulo anterior, o capítulo 34, no qual a gente tinha dois elementos, duas pessoas dessa história, desse livro Entre a Terra e o Céu, que eram Zulmira e Mário Silva. Vocês lembram que Mário Silva era uma reencarnação de Esteves, né? E Zulmira era aquela esposa de Amaro, obsediada por Odila. Então, ambos, após todos esses acontecimentos nesses 34 capítulos, os dois, Zulmira e Mário Silva, apresentavam pensamentos fixos, eles estavam com fixação mental, com uma sensação de culpa. Eles estavam se consumindo fisicamente, estavam definhando, estavam sem vontade de comer, de viver, e como foi proposto a eles, só existia uma forma de cura, a mudança de seu padrão vibratório, a mudança de seus pensamentos, ou seja, eles deveriam incutir em seu perispírito para atuação no corpo físico pensamentos positivos. Vocês lembram que Zulmira, ela desde o começo do livro, ela se culpava por ter desejado a morte do seu enteado, Júlio. O Julinho, aquela criança, que era filho de Amaro e Odila, que vocês lembram que ele faleceu num afogamento na praia, né? E agora, nesse capítulo 34, depois que o Julinho reencarnou na relação entre Zulmira e Amaro, ela se acha culpada por achar que foi um castigo divino, o afogamento de seu próprio filho. Quer dizer, que já era uma reencarnação do Julinho, do outro filho. E, novamente, nós temos na pequena Evelina aqueles pensamentos, aquele auxílio de suas preces para a Zulmira, para que ela se restabeleça. E logo um dos benfeitores, Hilário, pergunta para ela se ela conseguiria levantar da cama, melhorar seu estado, se ela reencontrasse o pequeno Júlio. Ou seja, ela seria a terceira reencarnação dessa criança. E, logicamente, Mário Silva, que todos vocês sabem que foi seu ex-noivo, ele também deveria vir em seu auxílio para tirá-la dessa situação. Já o Mário tinha um sentimento muito grande de culpa, porque ele achava que ele foi o assassino da criança, que previamente ele odiava, porque ela era fruto da relação da sua ex-noiva, Zulmira, com o Amaro. E por isso ele odiava Zulmira, por tê-lo traído, e no leito, na sua casa, ele recebeu a visita
de vários espíritos do mal, de baixas vibrações, e automaticamente algumas freirinhas, vendo essa ação desses espíritos baixos, vão a seu auxílio para ajudá-lo, para protegê-lo. E é aí que nós notamos a importância do trabalho por próximo. Por quê? Porque a freira era da religião católica. Então Deus, ele não olha a sua religião, o seu trabalho, a sua posição social, o seu estado marital, o seu sexo, a sua cor de pele. O que Deus olha, o que Deus procura incutir em nossos pensamentos é o trabalho ao próximo. E recebendo esse auxílio dessas freirinhas, o Mário Silva estava conseguindo se reerguer. É justamente quando nesse leito chega Clarencio. E Clarencio lhe promove uma influência magnética e diz a ele que ele precisaria receber ajuda também de Antonina. Por que que o Mário Silva foi tão amparado, foi tão acolhido pela espiritualidade? Porque ele era um enfermeiro que trabalhava com crianças com câncer. E ele tinha um trabalho muito importante com essas crianças, era um trabalho no qual ele se doava muito. E é por causa disso que ele vai procurar também a ajuda de Antonina. Nós, no grupo Espírita Cair Barchútil, e nós da AME, resolvemos, por causa da pandemia, acolher aqueles nossos assistidos. E foi feito um trabalho conjunto chamado Acolhimento Fraterno Virtual Marlene Nobre, no qual a gente liga para os pacientes nessa fase de pandemia que eles se sentiam muito desprotegidos, desamparados. E o que a gente recebeu nesses telefonemas de feedback, vários deles com imensa culpa, com pensamentos fixos, com fixações mentais, depressões e até pensamentos suicidas. Tem um caso que nos marcou bastante de um pai que se culpava pela morte do filho pela Covid, por ele não estar mais presente junto com o filho, não ter passado mais tempo com o filho. Então ele tinha um sentimento de culpa muito grande, muito parecido com os pensamentos de Zulmira e de Mário Silva. E qual que é o tratamento? Qual que é a orientação que a gente tenta dar? Qual que é a forma de acolher esses corações que nos procuram nesse acolhimento fraterno? Mudanças de pensamentos. Então a gente procura mostrar para os pacientes que a cura depende deles, da sua fé que eles têm em Deus. Então, eles precisam vigiar sempre e orar bastante. Então, não existe nada nesse mundo que seja maior que o amor de Cristo por nós. Então, orar e vigiar, mudar os pensamentos, são duas coisas muito importantes para a sua cura. Então, nós entramos, né, com esse preâmbulo no capítulo 35, que diz sobre o reerguimento moral, quer dizer, o auxílio que a espiritualidade vem dar a Zulmira e Mário Silva. Zulmira foi encontrada na cama pálida, abatida, exausta. O médico lhe prescreveu muitas medicações valiosas. E Amaro e Evelina, obviamente, vibrava muito por Zulmira, por saber que a harmonia naquele lar seria muito importante para a sua cura.
E a orientação do ministro foi que sempre numa equipe a melhora de um companheiro pode auxiliar muito a melhora do outro. Então, a melhora do Mário Silva influenciaria diretamente na defesa de Zulmira contra a morte. Então, olha a espiritualidade atuando os desencarnados em associação com os encarnados no acolhimento, na vibração de uma pessoa abatida, pálida, exausta, prostrada na cama. Então a equipe espiritual migrou rapidamente para a casa do enfermeiro. E Mário, chegando lá, Mário estava extremamente agitado e desesperado. E o ambiente foi visto como aqueles espíritos do mal, de baixa vibração, rodeando a casa, e as freirinhas ao redor do seu leito, desencarnadas, vibrando por ele. E Clarencio logo pergunta a elas o que elas estavam fazendo lá, se elas sabiam que elas estavam desencarnadas. E, na verdade, as freirinhas não souberam responder a Clarencio. Elas estavam lá por alguma coisa maior, por um trabalho ao próximo vindo do coração, de uma maneira espontânea. E nesse momento, Clarencio fala para elas que precisaria do Mário em pé para ele fazer um trabalho fora da sua casa e que com certeza ele melhoraria muito mais. O Clarencio orou bastante ao lado do Mário, no leito, lhe deu um passe, onde ele recebe uma preciosa transfusão de forças fluídicas, e o Mário aquietou-se instantaneamente. Clarencio percebeu e lhe falou que ele necessitava de ouvir, de receber orientações de Antonina. Hesitante, envergonhado, e acreditando que fora responsável pela morte da criança, quer dizer, o sentimento de culpa que ele tinha, ele temia muito o contato com Antonina, que era de uma nobreza espiritual irreparável, e que ele estava sem graça de pedir essa ajuda. Mas o Clarencio falou para eles que ele ajudaria nessa reaproximação. O Clarencio abraçou longamente, amorosamente, e Mário rapidamente levantou-se, vestiu e desceu para a rua. O Mário pega o seu carro, obviamente com a ajuda da espiritualidade, e foi direto para a casa de Antonina, que é uma residência que o acolhera 2 dias antes. Lá ele foi recebido de braços abertos por ela e seus filhos. Lisbela, que estava ainda meia doentinha, ficou refeita e feliz em encontrar o Mário. Ela o abraça e o beija carinhosamente. Antonina, como se convivesse com o Mário por longo tempo, notou que o seu abatimento e sua solicitação de ajuda e compreensão eram iminentes. Ela notou angústia oculta e, vendo essa situação, vendo que o Mário estava sem graça, ela o conduz para uma conversa particular num recanto da sala, onde o enfermeiro lhe pedia 1000 desculpas por se tratar de um assunto pessoal. E, frase a frase, ele vai desabafando suas dores do coração com Antonina. Ele dizia que há 2 dias
ali junto dela, ele recebera ensinamentos muito valiosos, da mais alta significação, e que por esse motivo ele não tinha dúvida em demonstrar-lhe o seu espírito desolado, implorando-lhe compaixão e socorro. E Antonina pacientemente ouvia as lamentações de Mário. E Mário falava de seus problemas psíquicos desde a infância, falou do amor que ele tinha por Zulmira e que ele ficou muito abalado por ela tê-lo abandonado, pois ela machucou o seu brio de rapaz. E ele falava também do esforço em se recuperar, mas ele, conturbado, ele reencontraria o Zulmira. E quando ele reencontrou Zulmira, estava lá também Amaro e o pequeno Júlio agonizando. Ele falou também para Antonina do seu ódio inexplicável que ele tinha pela criança moribunda, que estava quase morrendo. E com a alma incendiada de revolta e amargura, ele disse que tinha a certeza que foi responsável, que ele contribuiu para a morte da criança, que previamente ele detestava, óbvio. Ele era fruto do relacionamento da sua ex-noiva com Amaro. Ele tinha a impressão que tinha descido de um tormentoso inferno moral. Tudo isso ele desabafava com Antonina. E ele chorava compulsivamente, como aquele doente que necessitava de tratamento imediato. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual de seus filhos sofredores, pediu e rogou serenidade. Então, olha que alma, olha que espírito elevado tinha essa Antonina, que sem conhecer o Silva, ela tinha o visto 2 dias atrás apenas, muito superficialmente, mas ela o acolheu, o seu coração fez com que ela se sensibilizasse e passasse a ajudar o Silva. E ela disse assim, que Silva, quando caímos, nós precisamos nos levantar. Caso contrário, a vida nos atropela. Então essa frase é muito impactante, porque a gente vê no dia a dia casos muito semelhantes de pessoas que estão na pior condição, tanto social, quanto moral, quanto amorosa, quanto financeira, e que muitas vezes ninguém olha para essas pessoas, ninguém tem a sensibilidade de ampará-las. Por isso que sempre em nossas orações do grupo espírita, sempre nas minhas orações no Evangelho do Lar, eu sempre peço ao nosso generoso, bom Deus que acolha essas pessoas, porque a única certeza que a gente tem é que essas pessoas estão nas vibrações de Deus, são amparadas por Ele. E Antonina ainda fala que não era por acaso que eles estavam ali juntos, que as forças que nos dirigem à existência nos impele aos testemunhos afetivos dessa hora. Quer dizer, nada é por acaso. Foi a mão da espiritualidade colocando Antonina no caminho de Silva.
E ela disse que ele tinha lutado e que ela tinha lutado e sofrido muito. Que ela casou-se por amor e se viu espoliada das melhores esperanças, pois seu marido, após o desencarne, a deixou numa dolorosa penúria. Sua agonia doméstica piorou quando viu seu filhinho morrer. Foi uma aflitiva provação que flagelou ainda mais a sua casa. Eu me recordo muito bem dos primeiros capítulos, no qual essa senhora, essa jovem viúva, Antonina, de muita luz, de muita elevação espiritual, reunia os seus filhos, não tinham o que comer, que eles comiam uma vez só, e ela conseguia confortá-los, falando coisas boas, falando vibrações elevatórias, falando pensamentos positivos, e a rigidez e a retidão moral dessa mulher me impressionou muito. E ela continua no diálogo com o Silva. Ela falava que dava graças a Deus, pois ela reconhecia que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. Ela falou que o sofrimento é uma espécie de fogo invisível plasmando-nos o caráter. Então, ela sentiu toda essa sensação de aflição, de flagelo, de perda, de desencarne do marido e do filho, de privação de comida, de privação financeira, mas ela encontrou forças em toda essa desgraça para manter o seu caráter, para manter os seus pensamentos positivos. E essa mulher é tão grandiosa que ela falou assim para o Silva: enxugue tuas lágrimas para que possamos ver o caminho. Eu rogo-lhe bom ânimo. Não se deixe abater assim, não. Você é moço. E as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Quer dizer, ela teve essa vivência real de que Deus está sempre com a gente. Aí o enfermeiro falou assim: mas estou certo que eu sou um assassino. Aí a Antonina fala: mas quem poderia confirmá-lo? Pensa que você é um excelente enfermeiro, sempre cuidou de crianças com câncer. Você atendeu um menino que chegou ofegante, quase morrendo, completamente entregue aos domínios do Krupp. Quer dizer, você não teve culpa de nada. Ele falou: mas e a impressão? E o remorso? Eu sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. Antonina o olhou com segurança e falou firme: Mário, você acredita na reencarnação da alma? Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Nossa, essa frase realmente é muito bonita, né? Ela está dizendo a ele que essa nossa vida aqui é uma passagem, que a carne termina, mas o espírito continua. E que quem dita o nosso destino somos nós mesmos. Como? Com os pensamentos. De acordo com os nossos pensamentos, nós seremos felizes ou infelizes. Estamos chegando de longe a revivecer dos séculos mortos, como as plantas que renascem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e o pequeno Júlio
estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações de vocês. Mediante o caminho dessas confissões espontâneas, vocês percebem que ela não duvida da minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Quer dizer, Antonina, vendo o enfermeiro espontaneamente confessando tudo isso, ela não duvida ela não tem dúvida alguma, em algum momento dessa trajetória, dessa luta, ela participou desses acontecimentos em outras encarnações. Como vocês sabem, o Mário foi uma reencarnação de Esteves. E a Antonina, uma reencarnação da Lola. A Lola, logo no começo, vocês lembram que era casada com o Leonardo Pires e o traiu com o Esteves, né? E o Esteves justamente reencarnou no Mário Silva. Então, esse nosso livro maravilhoso conta a história de reencarnações sucessivas. E aí Antonina fala, amor e ódio não se improvisam. Eles resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Nossa confiança imediata, nossa associação nesses assuntos sem qualquer base prévia, quer dizer, eles se conheceram há 2 dias. Essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. Por isso me ofereço a cooperar com o seu esforço de algum modo. Vocês veem, a gente pode ver por essas narrativas da Antonina, de Mário e de todo o grupo que faz parte desse romance maravilhoso, que Deus sempre estará ao nosso lado. Que todos nós temos problemas. E que a resolução dos problemas de cada um depende de cada um. Da forma e pensamentos que nós dedicamos na vida. As pessoas com vibrações negativas, as pessoas com pensamentos negativos, obviamente que adoecem mais. O Mário, a Zulmira, colocaram pensamentos de culpa, pensamentos negativos, pensamentos de baixa vibração, foi o que os fez ficar na cama, ficarem pálidos, sem força de viver, anêmicos. Então, a espiritualidade atuando, sobre esses dois, com bons pensamentos, com energizações da espiritualidade, com auxílio dos encarnados e também dos desencarnados, faz com que a pessoa viva mais, faz com que a pessoa se anime, se energize para seguir em frente na vida. Aí ele falou assim, mas colaborar é impossível, o menino está morto. E com o amparo de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. Então o Clarencio viu que a Antonina também precisava de um pouco de energia, ele a acolheu. E a Antonina diz, e quem nos diz que Júlio não possa voltar à Terra? Numa terceira reencarnação, óbvio. Quem nos pronunciará
incapazes de algo fazer em benefício da criancinha que partiu. Aí o Mário fala, como? Como? O egoísmo, Mário, não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes, comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando a nossa mágoa, isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Somos egoístas. Concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade a nos encarcerar na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria, em nossa própria reparação, em nosso próprio refazimento energético. Então é isso que eu tinha comentado até agora. Não adianta ficar se lamentando, a vida vai passando. A gente precisa se reenergizar, a gente precisa se concentrar em pensamentos positivos e tirar esses pensamentos de culpa, de vaidade, de egoísmo, porque isso só nos leva à doença. Antonina, bem firme, diz para o enfermeiro: eu creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. A renovação do dia, quer dizer, cada dia que nasce é um símbolo da graça de Deus, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênção no crescimento ou no reajuste. Por que você não visita o lar dos nossos desventurados amigos, que agora precisam muito de carinho e solidariedade? Essa Antonina sabe que ele está mal, que ele está precisando de ajuda. Então, a Antonina abre sua cabeça, a cabeça do Mário, dizendo a ele: você precisa trabalhar para o próximo, você precisa fazer o bem para o próximo, porque esse bem que você está fazendo a eles vai ajudar na tua recuperação, na tua reparação, no teu refazimento. Então, é aí que ela fala porque que ele não visita a Zulmira e o Amaro e o filhinho na casa delas. E aí ela fala também que é possível que a divindade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Óbvio, quem trabalha para o próximo vai se elevar. Quem sabe a volta de Júlio poderia efetuar-se, quer dizer, a reencarnação. Para isso será necessário o reerguimento, o restabelecimento, a melhoria do ânimo da Zulmira. É por isso que ela está indicando a ele para essa ajuda a Zulmira. Você deixaria para outrem o privilégio de semelhante serviço? Aí ele fala que não tem coragem e começa a chorar. Não, Mário, diz Evelina. Perdão, diz a nossa viúva. Em ocasiões como essa, não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Ela fala ainda que o nosso orgulho nesse mundo, apesar de inconsequente e em vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos lidar com o nosso exagerado amor próprio. Isso é real. Isso nós, humanos, temos. Esse orgulho, esse amor próprio que muitas vezes nos perseguem.
Quer dizer, muitas vezes a gente deixa de perdoar por orgulho. E quanto mais a gente perdoar, mais a gente se eleva. Aprisionamos nossos corações na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. E Mário Silva, apegando-se ao socorro moral de Antonina, suplica bem pesaroso: eu creio, Antonina, na sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Pelo amor de Deus, ajude-me. Vim aqui rogar auxílio e discernimento. Me diga o que eu devo fazer. Me dê um plano que eu sigo. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridade nem amigos para quem eu possa apelar. Resta-me você. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração, em sua casa, um algo novo para o meu pobre espírito se saciar. Suporte-me, ampare-me pelo amor de Deus. Olha que pedido do coração, quer dizer, da intimidade, um pedido sincero de auxílio desse enfermeiro. Lógico, a jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acaricia-lhe as mãos, quais se fossem velhos conhecidos, e agora também em lágrimas de emotividade e reconhecimento, propõe a ele visitarem juntos a casa do casal sofredor no dia seguinte. Deixaria seus filhos Henrique e Lisbela com uma parente e seguiriam para a residência de Amaro para acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. Então, esse capítulo termina com o enfermeiro convencido de que ao lado de Antonina ele encontraria uma solução para essa sua angústia, para esse seu sentimento de culpa, para essa não vontade de viver. E com esse auxílio, com essa vibração, com essa equipe espiritual ao seu lado, tanto encarnado através da Antonina, como dos desencarnados, de todos esses benfeitores, ele refaz um sorriso e eclode de nova e abençoada esperança para chegar à casa de Amaro. Então, nós estamos vendo aí um enfermeiro mais forte, um enfermeiro que já não está tanto em depressão, já não está tanto em inanição, sem forças, muito pelo contrário. A Antonina lhe injetou, auxiliada pelos benfeitores, muito ânimo, muito reconforto e muita esperança. Então o capítulo termina aqui e a gente está louco para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos deste livro abençoado e que nos ensina tanto em cada um dos capítulos. Eu agradeço novamente a oportunidade e que todos fiquem com Deus. Muito obrigado.